a cidade para onde o Bolsonaro foi, mas viajou antes do discurso do candidato dele, olha só. Bolsonaro viaja e manda um papelão com a imagem dele para o discurso de candidato derrotado em Goiânia. Ex-presidente ainda não comentou o resultado das urnas e faz postagem sombria. Vamos ver se foi papelão. Como é isso? Eu não entendo papelão. Tem esse papelão aí? Cadê a imagem? Deixa eu ver o que é isso. Um totem. Isso. Olha aí, Ari. Aí, a publicidade tem um nome específico para esse totem, não é totem. É não? Não lembro agora, não. É o totem, né? É um totem, pronto. É totem. Bem, o que eu não entendi é o seguinte, no totem, ele tá rindo e fazendo joinha. Não era para estar chorando? Porque não, ele tá fazendo joinha porque aí... Perdemos, bacana. Não, rapaz, esse totem... Eu me expus a segundo turno inteiro aqui em Goiânia e perdi. Esse totem é recepcionando as pessoas que foram acompanhar a fala do candidato dele, Sejam bem-vindos, vocês que perderam. O Fred Rodrigues. Entendeu? Então ele não podia... Era para ele estar chorando, Ari. Não, era assim. Acho que era para ele estar ausente mesmo, né? Bom, aí então ele viajou, né? Ele estava marcado para ir na coletiva, mas não... Imagino eu que ele tenha sido chamado para algum outro compromisso em Brasília, então viajou, não ficou em Goiânia, que é perto lá. Mas hoje de manhã, até agora, ele não, 1h mais 15 minutos, ele não fez nenhum comentário sobre a eleição. Porém, ele fez uma postagem, segundo a análise, uma postagem sombria. É de um podcast que ele participou há alguns anos e tem lá uma pergunta. É sombrio, será que é? Eu quero que você avalie, você e o professor Vila, que tem mais estrada, mais tempo de estrada do que eu. Vamos lá, roda aí o trecho que ele postou nas redes dele. Nájila, vamos lá. E querer saber quais seriam as últimas palavras de Jair Bolsonaro, seu epitáfio, frase de túmulo. Não tenha medo da morte viva, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Quem luta pode perder, quem não luta já perdeu. Aí está a postagem dele, não deve temer, a não ser a morte eterna. O corte curto, mas bem forte, né? Ele se refere à morte política ou à morte física? Não, veja só, Ari, você puxou um assunto importante aí. Winston Churchill disse que a diferença da guerra para a política é que na guerra a gente só morre uma vez. Mas na política você pode morrer, ressuscitar, morrer... No fundo do poço tem uma mola. Uma mola e tal. Então você está dizendo o que com isso aí? O que é que você está dizendo? Eu acho que ele se refere à política mesmo, né? Porque a morte física ninguém trataria dessa forma. Agora, poxa... tudo bem, o PL saiu derrotado, vamos mostrar, mas... temos uma cartela aí, Você não disse que espera que ele se torne elegível? Eu não falei isso, não. A inelegibilidade? Eu nunca falei isso. Eu falei, Ari, o Congresso vai reverter a inelegibilidade dele. Nunca falei isso, por favor, não. Aí, na informação, não brinquemos com a informação. Eu nunca falei isso. Não, falou não. Mas você disse que eles iam tentar. Não, que vão tentar, vão até o fim. Mostra aí para mim, Nájila, a cartela com o desempenho dos bolsonaristas, né, no segundo turno. Olha aí, ó, as derrotas dele, Ari. Perderam em Belo Horizonte, Goiânia, que é o caso, né, que a gente está citando, certo. Palmas, sim. Curitiba com a Cristina Gremel, João Pessoa com o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, em Manaus com Éder Mauro e em Belém também, Amadeu. Agora onde ele ganhou? Ganhou em Aracaju, vírgula, né? Daqui a pouco a gente vai explicar. Mas pode explicar. Uma meia vitória. A prefeita, hoje é prefeita eleita Emília Correia, não apenas o escondeu a campanha inteira, não apenas o escondeu. Quando perguntada se ela tinha em Bolsonaro um cabo eleitoral, ela dizia, não, eu não tenho padrinhos políticos. Ok. E o outro é o Abílio Bonini. Aí o Abílio Bonini, então, quer dizer, ele é um bolsonarista raiz mesmo. Dos 9, um bolsonarista raiz foi eleito. Só um. Professor Marco Antônio Vila, o desempenho foi ruim e o vídeo é condizente, por favor. Vamos começar então pelo vídeo. O vídeo
Eu presumo, pelo que eu vi, é o Rodrigo Vilela, do Inteligência Limitada, um podcast muito legal, tive até outro dia lá. Esse daí. Segundo, aí uma pergunta até para a Raniele, se as condições de trabalho dos jornalistas melhoraram, né? Porque havia uma promessa da Janja, salvo engano, que iam melhorar, e não é possível, por exemplo, esperar 3 horas sem ter uma sala de trabalho para os jornalistas. Terceiro, o Marcola foi meu aluno, viu? O Marcola, chefe de gabinete do Lula, foi meu aluno no curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos. Quarto, vamos ao que interessa. Ele foi, olha, numa eleição num país com mais de 5.500 municípios aproximadamente, todo mundo acha que ganhou, depende como você lê. Capitais, número de vereadores, cidades com mais de 200 mil eleitores, né, etc. Agora, se a gente pôr a bola no chão e analisar com calma, onde ele apostou, ele perdeu, né? Ninguém pode dizer que em São Paulo ele seja um dos vencedores, não é verdade, porque nós sabemos como é que foi a campanha em São Paulo. Agora, perdeu em Fortaleza, perdeu em Goiânia, Curitiba, que no desenrolar ele acabou apoiando a candidata derrotada. Em suma, são cenários, são cidades importantes em que ele acabou sendo derrotado. Nesse sentido, também não podemos dizer que houve uma vitória do PT, mas aqueles ou da direita não bolsonarista ou do chamado centrão, que é tudo, né, acabaram, assim, numa leitura muito rasa, muito rápida, sendo os vitoriosos nessa eleição. Assim. Amadeu, ele sai como derrotado no segundo turno por inabilidade política, porque Bolsonaro não precisaria se manifestar a favor de determinados candidatos. Em algumas cidades, ele foi inclusive em oposição ao PL, como é o caso de Curitiba, que o partido apoiava o prefeito eleito, estava na chapa do prefeito eleito, o Eduardo Pimentel, e ele preferiu ali anunciar uma adesão à Cristina Grêmio, porque ela era uma candidata mais ligada à extrema-direita do que o candidato apoiado pelo governador Ratinho Júnior. Então, essa inabilidade de Jair Bolsonaro de saber em qual cenário ele tem que meter o bedelho, que faz com que ele saia derrotado nesse segundo turno, mas a direita e a centro-direita saem muito fortalecida. O que eu tiro do resultado das urnas, desse panorama dos partidos políticos e dos eleitos, é que a população não quer saber de nenhum lado, que aponta para essa polarização Lula versus Bolsonaro. Aquele candidato que se mostrava como um candidato de centro, um candidato que sabe dialogar, venceu, com exceção ao Abílio Brunini, que concorreu em uma capital hiperbolsonarista, mas mesmo assim passou o sufoco contra um candidato do PT. Eu acho que, inclusive, foi uma eleição muito mais pragmática e muito menos ideológica, né, professor? Os casos extremos que a gente pode apontar: o Rio Grande do Sul, onde o PT apostou na ideologia de Maria do Rosário, e o caso aí de Goiânia, que ficou mais emblemático para o Bolsonaro, peitando o governador Caiado. Eu acho que essa eleição, algumas questões, são muitas, mas algumas delas são claras, são interessantes para estudar. Muitas vezes quem venceu foi o índice de rejeição, né? O candidato opositor acabou vencendo pelo índice de rejeição do candidato que estava do outro lado. Por exemplo, Porto Alegre, o índice de rejeição da Maria do Rosário é muito alta. Eu achei que o prefeito teria muitas dificuldades de ser reeleito depois da tragédia que foram as enchentes em Porto Alegre. Não foi isso que ocorreu. Aí não devido aos seus méritos, mas devido à rejeição da Maria do Rosário. Em São Paulo, grosso modo, apesar de algumas realizações, eu sempre acentuei aqui na periferia ter sido feitas pelo prefeito, e foram feitas, a rejeição do Boulos era muito alta, acima de 50%, 53%, 54%. Então, essa rejeição acabou sendo, em alguns momentos, o grande eleitor, além da abstenção em São Paulo, que foi altíssima, a maior da história. Em várias cidades também é muito preocupante a questão da abstenção. A questão de Goiânia, por fim, o embate contra o Caiado, ele perdeu, né? Ou seja, nós estamos numa situação agora nova, em que há uma pluralidade no campo de uma direita que não é uma direita bolsonarista, raiz, para usar essa expressão. Há um centro muito fluido, e no campo da esquerda há uma reflexão do que é que ocorreu, né? Para olhar daqui 2 anos o que é preciso fazer diferente do que foi feito nesse processo eleitoral.
tela aí com prefeituras, número de prefeituras, e é o PSD que sai